E mais uma vez a igreja evangélica acaba virando pauta para os principais portais de notícias do país. Dessa vez, repercute-se uma fala muito polêmica do pastor Washington Almeida. Pastor Washington, durante o evento que comemorava os 90 anos da Assembleia de Deus, ele fez uma fala extremamente infeliz e ignorante, que carece muito da nossa reflexão, por que essa fala foi feita, qual o fundamento para isso, e com certeza, mais do que a nossa atenção para aprender com esse erro, né? Carece uma reparação judicial e com certeza virá. Com toda certeza virá. O pastor disse durante a sua fala que crianças autistas são frutos de uma ação maligna, que Satanás visita o ventre da mãe quando ela está grávida e a mãe está vulnerável, desprotegida espiritualmente, e por essa razão, segundo estatísticas da cabeça dele, 30% dos bebês que nascem autistas porque tem essa situação, acontece por conta de que foram visitados por Satanás ainda no ventre da mãe. Um absurdo total. A gente vai ver essa fala agora e eu vou fazer algumas ponderações sobre isso e a gente vai comentar um pouco sobre esse assunto. Vai valer muito a pena você assistir esse vídeo até o final. Já deixa o teu joinha se, claro, você concorda que o pastor está completamente equivocado, está completamente errado nessa fala. Em protesto, deixa o teu like nesse vídeo, mostrando para as pessoas que você não concorda com essa fala do pastor. Vamos ouvir? Hoje, que cada 100 crianças que nascem, nós temos um percentual gigantesco de pessoas em ventres manipulados, visitados pela escuridão, que distorce ainda no ventre. As crianças hoje, de cada 100, nós temos aí quase 30% de autistas, em vários graus. O que é que está acontecendo, Pastor Washington? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar do mundo espiritual. Dá para acreditar que esse camarada teve coragem de dizer isso? No que parece, se você ver aqui, ó, parece um ginásio, né? Um evento, ó, tem carro passando ali, ó. Então é na rua, não é ginásio, é na rua. As pessoas passando, um evento público. Com toda certeza, tem centenas de pais aí, e eu digo sem medo de errar, talvez não centenas, mas dezenas com certeza, de pais que são pais de filhos que têm um espectro autista, tem TEA, né, transtorno do espectro autista, são os chamados pais atípicos. Vamos ver mais uma vez? Hoje, de cada 100 crianças que nascem, nós temos um percentual gigantesco de pessoas em ventres manipulados, visitados pela escuridão, que distorce ainda no ventre. As crianças hoje, de cada 100, nós temos aí quase 30% de autistas, em vários graus. O que é que está acontecendo, Pastor Washington? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar do mundo espiritual. Rapaz, eu confesso que fico até sem palavras. Eu que vivo das palavras, né? Elas me faltam. Não consigo justificar o que levaria alguém maior de idade, cabelo branco na cabeça, a falar uma canalice dessa. Canalice sim, porque isso não é evangelho. Isso não é Bíblia. E digo mais, isso aqui que ele acabou de falar, ele ensaiou para isso. Talvez ele já tenha dito esse mesmo argumento em outros lugares. Porque você sabe, pregação, sermão, né? É um texto que o camarada é igual, obviamente, guardado nas devidas proporções, igual um texto de um ator, de um humorista, que onde chega faz aquele teatro. A pregação é, repito, guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa. Ele prega aqui, na igreja além, vai pregar a mesma coisa, na outra igreja prega a mesma coisa, o que leva, obviamente, a entender que isso aqui não é um fato isolado. Ele não falou isso pela primeira vez. Talvez foi a primeira vez que isso viralizou. E o que mais me espanta é que, olha lá, a quantidade de pessoas que tem atrás, né? No palco junto com ele. Mulheres, homens. Rapaz, não teve ninguém que teve coragem de ficar de pé e ir embora. Não teve ninguém que teve coragem de questionar essa fala. É óbvio, né? De se questionar, você tá taxado como endemoniado, como muito se vê por aí. Mas falta coragem. Não aceite, não tolere. Uma vez eu vi
esses dias um vídeo, acho que tem uns 3 meses que viralizou, com o pastor Alderi Nelson pregando na igreja, o camarada lá na frente se levantou e contrariou a forma absurda, a fala absurda que ele estava trazendo ali. Levante, se contrarie, não aceite que qualquer pessoa chegue na sua igreja e fale o que quer. Não aceite que isso aconteça. E aí a gente vê um evento público, o pastor fala uma asneira dessa. Agora, eu vou seguir adiante, mas eu vou mostrar para vocês agora o que aconteceu depois disso. Claro, depois disso você tem uma repercussão enorme, né? Foi publicado aí em diversos portais. O Chico Gospel também publicou no Instagram, fizemos matéria no site. Isso rapidamente explodiu. O telefone dele com certeza não parou de tocar. E aí, o pastor Washington Almeida fez esse vídeo aqui, ó. Olá, eu sou o pastor Washington Almeida. Estou aqui para me retratar de uma fala enquanto eu ministrava ali nos 90 anos da Assembleia de Deus em Tucuruí. E eu quero aqui me retratar com os autistas, com pais de crianças autistas. Durante a minha preleção, fui muito infeliz quando fiz uma colocação. E esse não é o meu caráter, não é o meu perfil. Jamais no meu coração passa coisa dessa natureza. Mas, naquele calor da mensagem, terminei dizendo algo que não podia dizer. Não devia falar. E eu quero aqui me retratar com todos vocês, diante de todos, pedir perdão por aquela infeliz colocação enquanto eu ministrava. Então eu quero pedir perdão aos autistas, aos pais de crianças autistas. Me perdoem, esse não é o meu perfil. Eu tenho um coração bem diferente, muita gente está mandando mensagens e tudo, mas eu não sou aquela pessoa que muitos estão achando que eu sou. Infelizmente, coloquei uma palavra que não devia colocar e terminei criando essa situação desagradável. Mas eu venho aqui pedir perdão a todos os autistas, pais de crianças autistas. Me perdoem. Aqui é o pastor Washington que se retrata com cada um de vocês. Rapaz, isso é assim, você que está me assistindo agora, com certeza, a grande maioria vai falar, bom, pelo menos ele se retratou, pelo menos ele pediu perdão. E quem sou eu, né? Quem sou eu para estar acusando alguém que tem coragem de se retratar? Mas, entenda a minha fala, é muito pouco, né? O cara fazer uma fala como essa, faz um vídeo e pede perdão. Não pode ficar por aí, não pode parar. Ele cometeu um crime, não foi só um deslize, não foi só um erro. Ele cometeu um crime. Ah, você vai olhar, que crime, que crime. Espera o Ministério Público entrar em ação que você vai descobrir qual foi o crime que ele cometeu. Por que ele fez essa fala agora se desculpando? O que ele deveria fazer agora era colocar os dados. Porque olha o perigo a que a maioria das igrejas estão expostas. Ou todas, né? Estamos expostos cotidianamente. Qualquer pastor que sobe no altar, que pega o microfone, que traz informações, nós temos que tomar aquilo por verdade. Esse é o grande problema. Nós acabamos tomando aquilo por verdade. Pode ser a coisa mais absurda. Por exemplo, nós temos a pastora Nadir, que virou um fenômeno nas redes sociais, e ela fala todos os dias que foi para o inferno, que vai para o inferno, que vê não sei quem no inferno. Claro, virou uma questão cômica já. Mas ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, pensa comigo, reflete comigo, quantas pessoas disseram a mesma coisa que a Nadir e fizeram fortuna nas igrejas? Porque só basta falar. Só basta falar. E essa galera, como o próprio pastor Washington, ele descobriu uma estratégia para potencializar a sua retórica e fazer com que as pessoas sejam persuadidas a acreditar. E aí eu estou saindo um pouco dessa história do autismo, mas vai se encaixar aí, presta bem atenção. Atentai. Qual é a sacada que esses caras inventaram? Qual é a sacada que esse povo descobriu? Não, se eu falar uma coisa muito absurda, que é o que eu acredito, eu preciso fazer as pessoas acreditarem. Mas como eu não tenho dados para apontar, eu vou dizer que tive um sonho. Eu vou dizer que Deus me deu uma revelação do que vai acontecer ou do que já aconteceu e Deus deu a ele um entendimento. E aí você constrói uma autoridade com base nessas narrativas. É por isso que quando o pastor Washington pega o microfone e diz, olha,
O que acontece ali no mundo espiritual, quando a mulher gestante está grávida, ela está vulnerável e por isso ela é alcançada, recebida pelo demônio. O Satanás vai lá, pega na vulnerabilidade dela e 30% dessas mães que estão expostas espiritualmente acabam gerando filhos autistas. Quando ele fala uma coisa absurda como essa, as pessoas acreditam, porque elas foram, na mente delas foi construído um perfil das que estão ali, de alguém sério, que não mente e que, sobretudo, tem um relacionamento com Deus, que Deus revela para ele as coisas que estão no mundo espiritual. Você duvida disso? Não? Sim? Deixa eu mostrar para vocês esse vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo que ele fala durante o período de campanha eleitoral. Durante o período de campanha eleitoral, onde muitos profetas fajutos, como é o caso do pastor Washington Almeida, e obviamente, essas histórias de revelação, de sonho, Miguel puro. Se coloca a sua própria vontade, os seus próprios interesses, as suas próprias crenças, e se usa de qualquer artifício ou argumento espiritual para justificar. E a igreja, atualmente, ela está exatamente fazendo valer o que foi dito na própria palavra, que no final dos tempos, que nos últimos dias, as pessoas teriam como se comichões nos ouvidos, não quisessem mais ouvir a palavra. E elas teriam, o texto diz isso, né? Prefeririam, ao invés da sã doutrina, as pessoas iriam preferir pessoas que contassem fábulas, que contassem ou que contem histórias. E geralmente são histórias para boi dormir, porque são tão absurdas. Mas é isso que as pessoas querem. Não querem mais ouvir a sã doutrina. Já estão tendo comichões nos ouvidos, têm impaciência. Então, se o pastor Washington Bader chegasse lá, naquele evento, naquele culto, e pregasse somente a palavra, era o óbvio, era o básico, né? Era o feijão com arroz, pegar o evangelho, inclusive no evento público. Lembre disso, onde tem pessoas que são, certamente, estão ali, que são pessoas incrédulas, que estão ouvindo até por tabela, né? Por gravidade a palavra que está chegando, porque o som leva até ela. E ouvem um absurdo como esse. Mas os cristãos que lá estão, eles acabam entendendo aquilo como sendo verdade. Isso que é absurdo, porque está vindo de quem está vindo, que é uma pessoa que tem intimidade. Olha o que ele vai dizer aqui nesse vídeo. Vamos ouvir? Fazer poucas intervenções para a gente entender um pouquinho do que ele está falando aqui. Eu digo uma coisa para você aqui, com a pouca experiência que nós temos em estratégia, e quando um povo está acuado, eu tive assim como se fosse um sonho, mas não era sonho. Começa assim, começa para validar o discurso dele. Entenda por que eles falam qualquer bobagem no altar e as pessoas acreditam. É porque tem essa áurea de intimidade com Deus. Porque eu estava semi-acordado. E eu vi o estouro. Era como se eu tivesse numa região do Texas, nos Estados Unidos, numa região onde tinha milhares, milhões de cabeça de gado. Mas todo aquele gado estava assombrado. Batiam cabeça com cabeça. E alguém gritava para que todos saíssem da frente, porque não tinha mais como segurar. E aí eu via uma fita, como se fosse uma fita, aquela larga, que é usada como faixa presidencial, com as cores da bandeira, sem o símbolo, aquele símbolo. E aquilo estava como se... Você é um mentiroso, rapaz. Você é um mentiroso. Vamos continuar. Se fosse uma cerca, como se fosse um arame de proteção. Mas, de tantos em tantos pedaços, não continuava verde e amarelo, aquela faixa com as cores da bandeira. Não. Lá na frente, era uma bandeira vermelha, com a cruz e o martelo. Comunismo. E ela se rompia. Exatamente se rompia. Na costura, na emenda.
e aquela boiada estourava. Muitos foram pisados, morreram, mas a grande boiada passou por cima de tudo. Foi um negócio terrível. No final, você só via fumaça, muitos mortos, aquele estouro passou por cima. Eu acordei com aquele cheiro terrível de carcaça queimando. Misericórdia. Me preocupei Isso aí, esse povo acredita na mentira dele, né? Acredita na mentira que ele mesmo conta. muito. Porque quanto mais pressão estão dando em cima de uma nação, de um povo que sempre primou pelo equilíbrio, esse povo está sob pressão. E eu acordei, fiquei muito preocupado. Hoje amanheci o dia, me sentei ali, fiz uma oração na minha sala, perguntando para Deus, pedindo para Deus e fazendo interrogações, preocupado com o que está por vir. Aguarde, você vai ver. Pum! Vai arrebentar a corda. É pressão demais. Vai arrebentar a corda. E Deus sonda e conhece. Sabe tudo que está nos bastidores, nas entranhas, que estão verdadeiramente maquiavélicas, ou seja, entranhas que estão a serviço da escuridão, projetam coisas que podem desestabilizar completamente o equilíbrio emocional, psicológico dessa grande multidão sob pressão. O recado de Deus que eu trago hoje aqui para quem me ouve em todas as instâncias do Brasil: a corda vai arrebentar. Discursos como esses que ele está falando aqui, mentiras, obviamente, grandes mentiras como essas que ele está falando aqui, mentiras eu falo em relação, obviamente, a sonho, a revelação, foi o que gerou o 8 de janeiro. Você vai dizer que não, talvez alguém discorde, mas é óbvio que foi isso. Quantos evangélicos se prepararam para ir para Brasília, para ficar acampado na porta dos quartéis, por conta de discursos como esses aqui? Ah, Deus está me mostrando que vai estourar, a boiada não sei o quê, vai passar por cima. E a boiada vai passar por cima. Você viu o que eu falei? Que a boiada estourava e passava por cima de quem estava com a bandeira comunista lá. Ou seja, a boiada ia passar por cima de quem ganhou a eleição. E isso acabou inflamando e gerando nas pessoas um sentimento, sabe? De que quebrar tudo ali e ir por tudo ou nada era a vontade de Deus, que já estava sendo confirmada através dos seus profetas. Preciso nem dizer o que foi que aconteceu. Você sabe no que foi que aconteceu. Onde é que está Alexandre de Moraes, que não viu esse camarada? Porque se ele tivesse prendido esse rapaz também, não tinha feito essa fala sobre o autista, né? Ah, Alexandre de Moraes, tem que ver esse camarada aqui, varão. Deixa ele solto, não. Ele precisa ser preso, punido. Olha aí. Ele é um dos caras que incentivaram o 8 de janeiro, não tenham dúvida. Pode dar um Google aí, olhar no TikTok, que é as redes sociais que esse povo gosta, que vai ter muito vídeo dessas profecias também. Faz uma visita aí também, manda uma cartinha, vai. Pega tempo não. Se estivesse preso, não tinha falado o que falou dos autistas. Com a certeza que ele falou. Em momento nenhum nesse vídeo de retratação, ele diz, não, eu não penso assim. Não é assim. Pelo contrário, ele diz, não, esse não sou eu. Como se fosse um desequilibrado que estava lá. Claro que é. Mas como se fosse uma entidade que se aproximou dele, que estava lá no palco com o microfone naquela hora. É isso. Esse é o perigo. As pessoas acham que podem falar o que quiser porque estão em cima de um altar. Acham que pode falar o que quiser porque acham que estão cobertos pelo manto da espiritualidade e que isso lhe dá imunidade para falar o que é achar que é. Para dizer que criança que nasce autista é o objeto de uma manifestação demoníaca na grávida, na gestante, isso é criminoso, isso é absurdo. Não existe nenhuma correlação em relação a isso.
E você não tem ideia da quantidade de pastores, de líderes, e até de grandes líderes, não é só o líder pastor de igreja pequena, não, que tem filho autista em casa. Sabe, durante muitos anos, os anos anteriores, nos séculos passados, crianças que eram autistas eram tratadas, inclusive, como se fosse um problema de saúde mental. Claro, que é saúde mental. Como se fosse loucura. Esse é o termo mais correto. Até que a ciência vai evoluir para entender do que aquilo se trata, o que aquilo de fato é. Tem nada a ver com demônio. Tem nada a ver. É um transtorno. Um transtorno. Assim como alguém nasce deficiente, a criança nasce com um transtorno. Não tem algo. Explique, então, por que alguém nasce sem uma perna, sem um pé, sem um braço? É demônio também, pastor Washington Almeida? É demônio aquilo ali? Manifestação de demônio? Não, cara. Desde quando existe isso? São problemas genéticos. Problemas genéticos, inclusive, que a gente precisa respeitar. Existem inúmeras leis, graças a Deus, que estão se acordando para esse tipo de inclusão, para entender como que funciona essas pessoas, para tratar, para lidar com isso, para apoiar os pais, que muitos deles, inclusive, ao longo dos anos, tinham vergonha e até medo da exposição. Quantos pastores e líderes religiosos têm medo e vergonha da exposição, das pessoas saberem que tem um filho com um espectro autista? Quantos sofriam em casa calados, com medo, até mandavam para longe? A gente vê isso aos montes. Hoje, graças a Deus, as pessoas estão entendendo como que isso, o que se trata isso, né? Inclusive, está aumentando. Se você for olhar estatisticamente, eu concluí o vídeo, se você for olhar estatisticamente, talvez esses números estejam crescendo ano após ano, e aí você pode falar, poxa, mas está nascendo mais pessoas autistas do que antigamente? Não. Eu creio que, por óbvio, as pessoas apenas estão diagnosticando mais. Os pais estão fazendo o devido diagnóstico, porque antes era tratado como loucura. Antes os pais sequer tinham coragem de expor, de ir atrás, de procurar um tratamento. Hoje, então, à medida que você vai diagnosticando mais, você tem, obviamente, crescente de números, né? Nem sei se chega aos 30% que ele falou, confesso que não sei. 30 a cada 100, 3 a cada 10 crianças são autistas no Brasil. Não sei se essa estatística é válida, mas uma coisa eu sei, uma coisa eu tenho uma mais absoluta certeza. Não tem absolutamente nada a ver com uma questão aí, demoníaca, do satanás, do cão, o que ele quer dizer. Isso é pura ignorância, não propague, não acredite nisso. E você que é pai de uma criança que tenha autismo, procure tratamento, procure saber, vá em frente, não tenha vergonha, como muita gente tem e teve durante muitos anos. Não tenha vergonha e não acredite de forma nenhuma no que esse miserável acabou de falar num culto, em uma igreja, corrigindo aqui, na rua, né, um evento público. Isso é uma vergonha. E essa retratação dele fajuta, que só foi feita porque foi pressionado, não pode parar com ele. Ele tem que ser punido ao rigor da lei. É porque é pastor que está acima da lei, de forma nenhuma. Você que é pai, você que é mãe, você que é presidente de alguma associação, vai em frente, processa, entre com um processo coletivo. Com certeza, alguém deve estar fazendo isso nessa altura do campeonato. Comenta aqui embaixo o que você pensa disso. Se você acha que o pastor está certo, se você acha que ele está errado, o que levou ele a fazer essa fala, e o que leva mais do que isso, né? O que leva pastores a falarem essas asneiras, essas bobagens, e ainda serem ouvidos dia após dia nas igrejas do Brasil afora. Se inscreva nesse canal se você quer ficar acompanhando tudo que acontece no meu gosto. Não saia sem deixar o seu joinha, o seu like vai servir como um repúdio a essa fala absurda desse pastor. Tchau.